Mês do Halloween, nada melhor do que falar sobre filmes de terror. Por isso, hoje eu trouxe para vocês o meu top 5 dos melhores filmes de terror do subgênero sobrenatural. Vamos lá? Em quinto lugar, eu trago para vocês o filme O Grito, de 2004. Claro que na versão coreana. Em 2020 tentaram fazer uma versão americana que não funcionou. Esse filme tem como protagonista a Sarah Michelle Gellar. E o filme se passa em Tóquio, em uma casa, que quando alguém morre dentro dessa casa, vai haver aí assombrações. Eis que Sarah Michelle Gellar, que é uma estudante Carrie Davis, está no Japão em um intercâmbio e ela desconhece essa maldição. Carrie é voluntária do Centro Social de Apoio e inocentemente ela concorda em substituir outra assistente social nesta casa. E que na verdade ela está substituindo essa outra assistente social, que ninguém sabe o que aconteceu com ela desapareceu, mas na verdade ela acabou morrendo dentro dessa casa. Kel então vai para essa casa amaldiçoada cuidar da Emma, que tem uma letargia, e quando ela chega ela vê Emma em estado catatônico. Eis que ela começa a ouvir vozes e acontecem situações bem inusitadas dentro da casa. Então a gente descobre aí ao longo da história que existiu uma mãe com seu filho e o filho ele meio que tenta trazer as vítimas e a mãe mata. Então temos o Toshio aí, que é uma presença bem, como se diz aí, uma mistura pavorosa com que você pensa que é fofinho, mas de repente você vê que ele é o monstrinho da história. Então é um menininho japonês, Toshio, e ele me trouxe aí muita agonia, porque ele dá uns gritinhos e eu fiquei lembrando desse menino por muito tempo. O filme tem bastante jump scare e traz essa situação bem insana, né, do filho que traz aí as suas vítimas para sua mãe matar. E eu acho que o filme teve um desenvolvimento muito bom, uma história super interessante, inclusive tiveram várias sequências, só que para mim o primeiro funcionou. E ele trouxe essa questão da agonia, a questão do medo, a questão do jump scare. Em quarto lugar, eu trago Annabelle 2, A Origem. Esse filme é de 2017 e Annabelle é um spin-off da franquia Invocação do Mal. Por que eu gosto desse filme? Porque o primeiro eu não curti, não achei legal. Então eu fui assistir o segundo super desmotivada, já achando que seria igual, aquela coisa sem graça e chata, e foi um filme que me surpreendeu bastante. Pelas questões do jumpscare, pela questão do roteiro, pela questão do elenco maravilhoso. Então eu achei que o filme foi muito bem elaborado, muito bem feito. E ele conta a história de um pai que perdeu a sua filha atropelada e 12 anos depois, ele e a mulher dele resolvem abrir a casa para um orfanato. Só que essas meninas, ao entrarem na casa, acabam se surpreendendo aí com várias assombrações, com várias situações inusitadas, porque elas são vítimas da boneca que está possuída. Em terceiro lugar, eu trago Invocação do Mal. Essa é uma franquia da qual eu sou muito apaixonada. Eu acho que é uma das melhores do gênero terror. E ela traz tudo aquilo que a gente gosta, né? Quando a gente vai assistir um filme de terror, a gente quer ou assustar, ou ter agonia, ou ter algum tipo de sensação, né? E aqui ele traz bastante isso pra gente nesse primeiro filme, principalmente porque a gente vinha de filmes ruins, filmes que não traziam nada, que eram descartáveis. Eis que chega Invocação do Mal para dar um up nesse gênero. E o filme é de 2013, então a gente vai começar a entender a franquia Invocação do Mal. Então temos Ed e Lorraine, são paranormais, que trabalham com essa questão de possessão, com questão de espíritos. E o primeiro filme é bem intenso, ele carrega aí uma tensão dramática muito grande, traz bastante terror pra gente.
E eu acho que não tem escolha melhor de elenco como a Vera Farmiga e Patrick Wilson para viver esse casal. Eles trabalham super bem. O segundo filme da lista é Atividade Paranormal, de 2007, que conta a história de um casal que foi mudar para uma casa e eles resolvem aí começar a filmar. Ele funciona como um found footage, né? Que é quando a gente assiste as fitas como se a gente estivesse vendo a câmera da pessoa. A gente já viu isso em A Bruxa de Blair. E esse casal resolve filmar, porque eles estão vendo coisas estranhas acontecendo dentro dessa casa. Eles começam a colocar câmeras na casa para filmar a noite adentro, para eles saberem o que está acontecendo. Esse filme, quando eu assisti no cinema. E eu lembro que ele me causou muitos sustos, muito medo. Eu fiquei aí um bom tempo sem conseguir dormir direito, porque aquela cena em que ela é puxada da cama e arrastada pelo corredor, aquela cena me deixou muito intensa, muito angustiada, muito desesperada, com muito medo. Então, eu acho que o que ele queria passar realmente, que é essa sensação, que é o terror que é passar pra gente, que é a sensação do medo, ele conseguiu perfeitamente trazer isso pra gente. Então, tem horas, né, que as panelas batem, a mulher fica em pé na cama ali, na frente do marido, horas e horas, e a gente fica lá tentando, meu Deus, o que ela vai fazer? Socorro, ela vai matar o marido. E aí tem as outras cenas, então é um filme extremamente intenso e que na época me deixou com muito medo de verdade. Então eu tava numa transição aí de gostar muito de filme de terror, mas em contrapartida eu ainda tinha muito medo. E esses filmes assim dessa época foram que me ajudaram aí a ter o medo, mas ao mesmo tempo enfrentar esse medo e começar a gostar. Só que da franquia, eu acho que foi o único que funcionou. Eles começaram a se perder. Os últimos, então, são horríveis. Então, eu acho que o primeiro conseguiu, assim, disparado, trazer toda a aflição pra gente. E o primeiríssimo da lista é Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado, de 2004. Claro que é a versão coreana. Em 2007, tentaram fazer uma versão americana chamada Imagens do Além, só que não funcionou, o filme é horrível. E o original, que é o Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado, é um filme intenso. Ele vem contando a história de Jane e seu namorado, que atropelam uma mulher, e depois desse atropelamento eles começam a ver coisas estranhas, eis que ela descobre um passado sombrio do seu namorado. Ele foi um filme que também me causou muito medo, eu fiquei super assustada na época, principalmente por causa do desfecho, quando a namorada descobre aí a ligação do fotógrafo com a menina, e no final, aquele final insano, né, que a menina, ele começa a ter muitas dores nas costas, nos ombros, e ele vai ao médico, depois de ser assombrado absurdamente pelo espírito da menina. E aí o médico fala que não achou nada. Eis que ele descobre que a gente carrega aquilo que a gente faz de errado. Então a gente vai carregar toda a nossa culpa nas costas. Eis que aparece o espírito da menina nas costas dele, porque ele causou um mal para ela no passado e ela tá meio que vingando disso. Então aquela cena me deixou extremamente assustada. Eu fiquei com muito medo também na época, né, da gente imaginar, caraca, eu tô com dor nas costas, será que é o espírito que tá aqui? Então esse filme te causa essa sensação de medo e ele é muito bem feito, muito bem produzido. Eu acho que os filmes coreanos aí dão de 1000-0 nos filmes americanos. E eu trouxe essa lista pra vocês porque, na minha opinião, o bom filme de terror é aquele que vai te causar alguma sensação. Então, seja ele medo, seja ele agonia, seja o que for. E esses 5 filmes me trouxeram isso. Me trouxeram medo, me trouxeram agonia, deram sustos. Então, eu acho que eles funcionaram super bem. E eu deixo um desafio aqui pra vocês. Essa é a minha lista de top 5. E eu quero que vocês tragam a de vocês. Qual os melhores filmes de terror do subgênero sobrenatural. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E se vocês gostaram dos filmes, já assistiram, comentem aqui embaixo. E até a próxima!